Bom dia, paz seja convosco. Que Deus continue nos abençoando nesse dia. Queria que você, aí na sua casa, você aqui na igreja, fechasse seus olhos para nós orarmos, para que Deus venha continuar falando conosco nessa manhã, né? Agora através do estudo, em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai, por mais uma vez podermos estar aqui na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de, nesse dia, abrir os nossos olhos, de poder respirar, ó Deus, e de estar aqui. Ó meu Pai, obrigada pelo sacrifício que cada um fez para estar aqui no culto, aqueles que ficaram para o estudo bíblico, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha edificar a fé, edificar o conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego ao Senhor nessa manhã o estudo, ó Deus, desse dia, e te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha ensinar mais da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos começar o estudo no Evangelho de Marcos. Nós terminamos, na semana passada, o Evangelho de Lucas. E hoje vamos dar início ao livro de Marcos, né? Vamos estar estudando mais 13 lições nesse livro. O título da lição de hoje é O Início da Missão de Jesus. E o livro de Marcos, ele é o evangelho dos feitos de Jesus. Então, nós vamos ler Marcos no capítulo 1, inicialmente do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, atrapalhando ali. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Volta para mim, Natan, por favor. Lá no versículo 1, aí você pode deixar ali, tá? Queridos, hoje nós vamos introduzir o livro de Marcos, né? Normalmente o primeiro capítulo, ele dá uma introdução do livro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o escrito, né, do livro. Então, esse livro, possivelmente, a Bíblia, ela traz vários livros, e cada livro, quando a gente estuda, a gente vê que há um possível autor e um prazo possível em que o livro foi escrito. Como que eles faziam isso? Eles faziam comparando, né? Os escritos com outros escritos, com fatos da época, quando foram reunir a Bíblia, e aí atribuir a autoria do livro, a época em que o livro foi escrito. Então, olha só. Na ordem da Bíblia,
Marcos é o segundo livro, né, do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, que nós ainda não estudamos. Marcos é o segundo livro. Só que Marcos, na verdade, ao que tudo indica, ele foi o primeiro evangelho escrito. Então, os livros eles não se encontram na Bíblia na ordem em que eles foram escritos. Possivelmente, Marcos foi escrito antes do livro de João, no ano de 55 a 57, aproximadamente, depois de Cristo. Eu esqueci de avisar no início. Eu vou tentar sempre disponibilizar, depois da aula, no Facebook, esse resumo que eu trago da aula, que é o que vem nos slides. Só que é um resumo bem resumido mesmo. Então, você que gosta de acompanhar, que gosta de aprender, eu oriento você a anotar o que você puder, né, as informações, porque muita coisa não vai estar nos slides. Mas tudo que está nos slides eu vou disponibilizar. Uma hora que eu tiver tempo, eu vou colocar desde lá a primeira lição, que eu tenho tudo arquivado em casa, desde a primeira até a última lição de Lucas, parece que os 2 últimos eu já coloquei. Tá? Então, olha só. O livro foi escrito por João Marcos, é o nome dele, possivelmente por João Marcos, no ano 55 a 57, aproximadamente, depois de Cristo. Ele foi escrito para os cristãos romanos. Marcos escreveu para os romanos estrangeiros, os cristãos que viviam em Roma. Os romanos, eles dominavam o mundo, eles eram fortes, vitoriosos. E esse evangelho de João Marcos, ele foi escrito para necessidades específicas daquele povo. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que a palavra evangelho, ela é uma palavra grega. O barulho hoje está me incomodando, irmãos, porque está tirando minha concentração. A palavra evangelho vem de uma palavra grega, evangelion, que significa boas novas ou boa história. Então, nós já falamos aqui nas aulas anteriores que nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Só 4 livros na Bíblia são chamados evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 são chamados evangelhos sinóticos. Por que são chamados evangelhos sinóticos? Porque, olha só, evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus sob o mesmo ponto de vista. Então, são livros que são muito parecidos. Eles contam a história no mesmo ponto de vista. Por isso que, às vezes, a gente lê um texto, né, em Mateus, em Marcos ou em Lucas, e é o mesmo texto, a mesma história, a mesma parábola, o mesmo milagre. São chamados evangelhos sinóticos. Nós temos 3, Mateus, Marcos, Lucas. João é evangelho, não é considerado sinótico porque ele é escrito de um ponto de vista um pouquinho diferente. Qual que é a diferença de Marcos? Olha só como que ele começa. Por isso que eu pedi para voltar lá no versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele já começa falando do evangelho, das boas novas, da salvação. Quando nós estudamos Lucas, na primeira lição, nós vimos que o Lucas ele começa falando do anjo aparecendo para Maria e aparecendo para Isabel e falando, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre o nascimento de João Batista.
falando que Jesus seria o Salvador, que João Batista seria o precursor, que João Batista seria aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor. E aí ele fala de Jesus, do nascimento. Os outros livros falam do nascimento de Jesus, eles falam da visita dos reis magos, eles falam da genealogia de Jesus. Aqui não. Por quê? Porque esse livro ele é escrito para um outro público. Ele é escrito para aqueles estrangeiros, para aqueles cristãos que estavam em Roma. E eles não se preocupavam muito com essa coisa. Então, Marcos, ele já começa no ministério de Jesus. Né? No primeiro capítulo, a gente vai ver que ele já inicia princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Princípio das boas novas de Jesus Cristo. Olha só. Ele identifica o Filho de Deus. Então, ele já começa falando do Evangelho de Jesus, que significa Jeová é o Salvador. Então, ele já coloca boas novas do Salvador divino, do Salvador que é Deus. Depois ele já fala, e ele já vem lá num texto que está registrado lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, que era João Batista, ele preparará o teu caminho. Pode passar para o 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Ali também está se referindo a um outro livro do Antigo Testamento, que está em Malaquias 3:1. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, olha só, o livro já começa falando, né, que ele está trazendo as boas novas do Salvador, do Filho de Deus, como os profetas haviam predito, e aí ele cita o texto de Isaías e de Malaquias. Logo depois já aparece João Batista, já batizando. Logo em seguida já aparece Jesus, no primeiro capítulo do livro. Jesus já aparece para ser batizado por João Batista, e logo depois ele já vai para o deserto e é tentado no deserto. Então, a gente vê que a história ela começa diferente, né? Ela já começa, logo depois do batismo, já vem o ministério de Jesus. Então, ele já começa logo no ministério de Jesus. Pode passar. Pode passar. Aí vai. Aí. Então, olha só, onde tudo começou. Marcos começa o seu evangelho com a declaração de Jesus Cristo, Filho de Deus, quer dizer, chamando Jesus de Salvador e de divino. A pessoa de Jesus Cristo é o evangelho. Pode passar, Natan. O propósito do evangelho de Marcos. Para Marcos, o propósito de escrever era levar uma mensagem crucial. As boas novas sobre Jesus Cristo que transforma vidas. Então, olha só. Ele escreve para os romanos, que era um povo forte, um povo poderoso, mas um povo que sofria perseguições. Então, o que Marcos ele tenta mostrar para eles nesse livro? Que Jesus sofreu, que Jesus morreu, mas que Jesus venceu. Ele ressalta isso, que Jesus sofreu, mas ele venceu. Então, ele dá uma palavra de encorajamento para aquelas pessoas. Vocês estão sofrendo perseguições, mas vocês vão vencer. Né? Assim como nós dizemos sempre que a Bíblia ela é atual e ela é para hoje, e hoje
ela nos dá a mesma mensagem. Quer dizer, a gente fala aqui porque é estudo bíblico, por isso que eu falo para vocês, o ano que foi escrito, quem que escreveu, para quem que escreveu, é porque esse é o propósito, né? Nós estamos para estudar esse livro, mas a gente precisa entender que a palavra ela é para nós também, né? Da mesma forma que Jesus falou com aqueles homens, ele fala conosco hoje. Então, hoje, nós continuamos sofrendo, continuamos passando perseguição, mas temos a garantia de que vamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Pode passar. A legitimação do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme os versículos 2 e 3, primeiro a pessoa de Jesus como boas novas da salvação foi profetizado por Isaías. Eu já falei, versículo 40 e 30. Depois, confirmada pelo ministério de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que prepararia o coração das pessoas para receber o Salvador, que está no versículo 4 e 6, né? Que ali já é pode passar. A referência, a referência ao livro de Malaquias. Então, olha só. João Batista, isso também a gente viu no livro de Lucas, João Batista, ele veio primeiro, ele veio preparando o terreno. Então, antes de Jesus chegar, aparecia, João Batista chegava, batizava o povo, falava da mensagem do arrependimento e depois ele preparava o povo para receber Jesus. Para receber Jesus. Então, ele ia e falava, olha, vocês precisam se arrepender. Assim como hoje Deus fala conosco todos os dias. Que nós precisamos nos arrepender. Que nós precisamos nos arrepender. Então, João Batista, a gente fala que ele era o precursor, era aquele que vinha primeiro, antes de Jesus chegar. João Batista chegava e falava, olha, vocês têm que se arrepender. E aí depois Jesus vinha e pregava e realizava milagres. O livro de Marcos, ele não mostra muito os sermões de Jesus. Ele mostra mais os milagres. Por quê? Porque ele apresenta Jesus como servo. Nós vimos que Lucas apresenta Jesus como homem. Marcos não. Marcos, ele mostra Jesus como aquele que faz. Aquele que veio para servir e não para ser servido. Então, Jesus, ele é o servo. Coisa que aquelas pessoas para quem o livro era endereçado, eles não estavam acostumados. Eles esperavam um Senhor que sentasse na ponta da mesa, que fosse, né, uma pessoa importante. E aí ele mostra Jesus como o mais humilde, como servo, como que veio para fazer, e não como que veio para servir, e não para ser servido. Pode passar, Nanda. As poderosas obras de Jesus. Na introdução, Marcos vai da expectativa, olha só, lá no versículo 3 ele fala, preparem o caminho para o Senhor. E aí ele termina no conflito, né? O que eu já disse. Jesus, lá 40 dias sendo tentado no deserto, justamente para mostrar isso, que Jesus venceu e que eles também poderiam vencer. Irmãos, Marcos, ele não era dos discípulos, dos 12, né, dos que seguiam Jesus. Mas o que os estudos nos mostram é que ele foi evangelizado por Pedro e muitas das coisas que ele escreve no livro possivelmente foram informações passadas por Pedro para ele. Ele não estava entre
os discípulos originais, mas ele acompanhou Paulo em viagens missionárias, ele acompanhou Barnabé e ele acompanhava Pedro. E há um versículo, depois nós vamos ver, parece que está um pouquinho à frente, que Pedro, ele se considerava realmente o pai na fé de Marcos, né? E ele fala, esse é meu filho na fé. Então, ele foi ensinado por ele, e o que ele escreve não é do que ele estava de perto, apesar de que ele morava em Jerusalém, e na casa dele, os cristãos, porque antes não havia igreja, né? Não havia os templos igual nós temos. As pessoas se reuniam nas casas. E a casa de Marcos era uma das casas onde os cristãos se reuniam para adorar, para falar do Senhor. Pode passar, Natan. Então, aquilo que eu já disse anteriormente, ele descreve essa situação de conflito, né? Jesus sendo tentado no deserto, para chamar a atenção dos seus leitores que viviam sob perseguições. E chama a nossa atenção hoje também. Pode ir para frente. Particularidades do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito com 2 objetivos. O primeiro, esclarecer quem é Jesus Cristo, mostrar quem era Jesus. E como que ele apresenta Jesus? Ele apresenta Jesus como um servo, como aquele que faz. O segundo objetivo, indicar o que significava crer em Jesus Cristo ali em Roma. Então, nós dissemos que é um livro escrito especificamente para um povo, especificamente para uma época, mas que se aplica a nós no dia de hoje. Pode ir para frente. Marcos descreve Jesus como um servo. Olha só, as palavras logo ou imediatamente, elas são escritas, elas aparecem 40 vezes no Evangelho de Marcos. E o que elas revelam? Que Jesus Cristo era um servo em ação. Jesus Cristo agia imediatamente. Jesus ia logo. Ele estava sempre pronto para servir. A pessoa precisava de uma cura. Ele não importava se era sábado, ele curava, né? Nós vimos isso nos relatos de Lucas. Então, irmãos, olha só. Ainda hoje, eu gosto sempre de trazer, né, para o hoje. Ainda hoje, nós, no nosso sofrimento, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos do Senhor, Ele ainda age imediatamente. Ele ainda é o Deus que age logo. Ele não espera para depois. Amém? Por isso é tão importante a gente estudar. Por isso é tão importante a gente aprender. Às vezes parece que a gente fala coisas aqui que são difíceis, né, que são complicadas. E às vezes a gente pensa assim, mas por que eu estou estudando isso? É para entender a profundeza do Evangelho. É para saber quem é Jesus Cristo. É para saber quem eu sou em Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que Ele pode fazer para mim? Então, Ele pode fazer agora. Ele pode fazer imediatamente. Ele pode fazer logo. E esse livro, ele mostra o tempo todo isso. Jesus servindo e Jesus agindo sempre de maneira imediata. É um livro pequeno, porque ele retrata possivelmente 1 ano do ministério de Jesus, mas é um livro menor do que os outros evangelhos, mas que fala de muitos milagres e de muitos feitos do Senhor. Para vocês terem uma ideia, 1/3 do Evangelho de Marcos, quer dizer, mais da metade desse livro, conta os ensinamentos e as do Senhor na última semana de vida dele. Então, olha só, mais da metade do livro fala só do que aconteceu na última semana
de vida de Jesus, né? Ele ressalta que o sofrimento de Jesus triunfou o mal, e por isso nós não devemos e não precisamos temer. É a mensagem que ele deixa para aquelas pessoas. Pode passar para frente. Outros detalhes do Evangelho de Lucas. Marcos relatou a ampla e entusiástica recepção do Salvador pelo povo da Galileia e em outros locais no início do seu ministério. Marcos 1, 32, 33, 45. Depois a gente vai ver pelo menos um versículo desse. Passa para frente, Mateus. Marcos também narrou cuidadosamente a reação negativa dos escribas e fariseus, cuja oposição rapidamente passou de apenas ter pensamentos céticos para conspirar a fim de destruir Jesus. Então, olha, vocês lembram que lá em Lucas, a gente sempre falava que os escribas e os fariseus, eles tentavam armar para o Senhor, eles tentavam acusar Jesus, né, para levar Jesus à morte, como realmente ele foi levado. Então, o que é que a gente destaca nesse livro que a gente está começando a estudar hoje? Ele conta com mais detalhes as coisas que aconteceram. É tudo com muita riqueza de detalhes. Então, ele fala da maneira como Jesus olhava para os discípulos, da maneira como Jesus entrou em Jerusalém, que ele foi à frente. Ele descrevia, ele dava muitos detalhes. Isso difere o Evangelho de Marcos, de Mateus e Lucas. Olha só, quer ver? Lá no versículo... Volta lá no texto. Por favor. Eu não tenho certeza, deve ser versículo 5, 6. Só para a gente ter uma... aqui. Olha só. Aí aqui ele está falando de João Batista. Aí olha como que ele descreve. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Está vendo os detalhes? Ele descreve a roupa, o cinto e o que João Batista comia. Então, todos os escritos dele são com muitos detalhes. Possivelmente, coisas que ele ouviu de Pedro, né? Que ele ouviu de Pedro. E essa é a particularidade que a gente vai ressaltar desse livro. Tenta colocar para mim. Vai lá no finalzinho. Vamos ver só um versículo desses aí, ó. Espera lá. Marcos me narrou. Volta. Não, depois. Quase no final lá, dos últimos slides. É só para a gente... aí. Aqui, ó. Só para a gente ver aqui. Coloca para a gente Marcos 1, 32 e 33. Isso, da Bíblia. Porque não está aí não. Marcos 1, 32 e 33. É só para a gente ver... como que ele colocava os detalhes, coisa que a gente não viu. Enquanto ele acha ali, eu vou ler aqui na Bíblia, para a gente ganhar tempo. Olha só como que ele fala. Lá em Marcos 32, 32, 33. Ele fala, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Então, olha só, ele fala, à tarde, ao cair do sol. Então, sempre tem esses detalhes que né, uma curiosidade, são os detalhes do Evangelho de Marcos. Obrigada, irmão. Pode voltar lá para o... Pode ir passando aí? Pode passar. Pode passar.
Olha só, a nossa aplicação pessoal de hoje. O que mais chama a sua atenção no Evangelho de Marcos? Então, você que está aí acompanhando, responde aí. Você que está aqui, que prestou atenção, responde. Então, uma coisa, é claro, nós estamos só introduzindo o livro. Então, dessa introdução, uma coisa que nos chama a atenção é justamente essa forma como Marcos apresenta Jesus, né? Que ele apresenta Jesus como um servo. Então, ele não começa contando o nascimento de Jesus, ele não começa contando o anjo, ele já começa falando que Jesus viria e já Jesus sendo batizado e começando o seu ministério. Então, aquele Senhor pronto a servir. O que nós podemos aplicar na nossa vida do estilo de Marcos em relação ao nosso trabalho na igreja? O que será, irmãos, que a gente pode aplicar na nossa vida do estilo de Marcos de escrever, em relação ao nosso trabalho na igreja? Ela trabalhou na minha casa. Deus te abençoe, Simbande. Gosto muito dela, irmã da pastora Elisângela. Trabalhou na minha casa, cuidou da minha filha. Eita. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu peço perdão para os irmãos. Hoje eu me perdi um pouquinho aqui no estudo, porque eu não dormi essa noite. A gente não deve trazer os problemas para cá, né? Mas foi por causa de barulho de vizinho. Infelizmente, as pessoas não têm respeito. E 4 horas da manhã eu tive que sair na porta para falar que daqui a pouco eu vou dar aula. Então, assim, eu acho que eu me perdi um pouco, mas é pelo cansaço, tá, irmão? Vocês me perdoem. É porque realmente eu não estou descansada aqui hoje. Eu estou, assim, custando para ficar em pé. Mas Deus é conosco, amém? O que nós podemos aplicar na nossa vida do estilo de Marcos em relação ao nosso trabalho na igreja? Aí vem, né, o Senhor puxando as nossas orelhas. Marcos apresenta Jesus como servo. Nós somos servos, irmãos. Nós estamos na igreja para servir e não para ser servido. Então, no nosso trabalho na igreja, hoje de manhã, eu podia ter falado com a pastora Clarice, eu não tenho condição de ir aí hoje de manhã, não. Mas eu sou servo, eu sou serva. Amém? O meu problema é problema meu. Eu que preciso administrar. A gente precisa entender isso, que nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com a obra do Senhor. Então, se nós assumimos o compromisso, nós precisamos estar aqui. Independente se a gente está recebendo, nós não estamos, ninguém aqui, nós não estamos recebendo pagamento para isso. Nós não precisamos disso. Porque como tem sido pregado, tanto esses dias na igreja, né, do amor do Senhor e do amor ágape de Deus e do tamanho do amor de Deus por nós, tudo que nós fizermos para a obra dele é muito pouco. É muito pouco. Tudo que nós fizermos. Então, assim, você que está em casa, vocês que estão aqui, que a gente tenha essa consciência, sabe? Porque às vezes a gente esquece que a gente é servo. E a gente quer ser servido. A gente quer só ser abençoado, mas a gente não quer fazer as coisas. Nós precisamos. A obra do Senhor precisa. Nós somos a boca de Deus no mundo. Como que Deus fala, irmãos? Como que o evangelho vai ser pregado? Como que as pessoas vão aprender? Como que a Bíblia vai ser ensinada? É através da minha boca, é através da sua boca.
Nós somos a boca de Deus. Então, o que eu posso aplicar do estilo Marcos? Eu preciso entender a minha condição de servo. Eu preciso fazer o melhor. Eu preciso reconhecer que eu não faço favor para pastor, que eu não faço favor para a igreja, que eu não faço favor para a pastora Clarice, nem para a pastora Regiane, nem para o pastor Evandro, nem para Deus, nem para ninguém. Eu cumpro o meu papel e só, né? De ser a boca de Deus. Se Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por mim, para que eu tenha salvação, para que eu tenha acesso à vida eterna, o mínimo que eu posso fazer é servir com os meus dons, com os meus talentos, na casa do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente é muito murmurador, sabe? A gente é muito de reclamar. Tem hora que a gente acha que a gente está fazendo demais, nós não estamos fazendo demais, não. E outra coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, tudo que nós fazemos na condição de servos é uma sementinha que nós plantamos no reino de Deus. E nós colhemos multiplicado. Amém? Colhemos multiplicado. A gente vê quando a gente planta, né, irmã? Na casa da senhora tem plantação, tem verdura. Na casa do senhor tem, irmão? Verdura. Meu marido tem uma mão para plantar, que é um negócio assim maravilhoso. É. Aí eu comprei um pé de uma muda de manjericão na feira. E o negócio estava lá em casa mirrado, né? Porque num vasinho aqueles vasinhos de violeta. 2 pezinhos de manjericão. E eu precisava do manjericão, que eu faço um pão que usa manjericão e gasta muito. E o meu pezinho não dava, irmã. Aí eu falei com meu marido, falei, faz o seguinte, leva esse, planta, ele tem uma horta lá na oficina dele, falei, planta lá. Mas deixa o outro aqui, quando eu precisar de uma folhinha ou outra, eu tenho. E ele levou, irmãos, vocês têm que ver quando eu peço para ele para trazer o manjericão. Uma folhinha que era desse tamanhozinho assim, pastor Cláudio. Veio uma folhona, um galho de um tamanho. E eu fico pensando, meu Deus, mas que multiplicação. Então, irmãos, é isso. Servir é plantar no reino de Deus. E aquilo que a gente planta, a gente colhe multiplicado. Amém? Que a gente possa plantar cada dia mais no reino do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por esse estudo. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por todos esses que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, que nos deixaram os ensinamentos. Ó Pai, hoje nós temos tudo à nossa disposição, temos a Bíblia, temos acesso à internet, temos acesso a estudos, a mensagens, a tantas coisas, meu Pai, que nós possamos usufruir dessas coisas, que nós possamos investir o nosso tempo no conhecimento do Senhor, da Tua palavra, cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão aqui acompanhando esse estudo. Abençoa, Senhor, os que estão na sua casa, que nos acompanharam de casa. Que o Senhor venha, meu Deus, reter no nosso coração só aquilo que for bom, Pai. Se por infelicidade eu falei alguma coisa que não seja boa, que os irmãos venham reter só aquilo que for bom, que for proveitoso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, o culto da noite, abençoa, Senhor, o domingo, o dia de cada um, a família, a casa de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para casa, guardados debaixo das Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus, bom dia, que Deus te abençoe. Você que vai fazer a prova do Enem, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?